Alô, Edinaldo Santos, um abraço para você, amigo, um abraço para você, amigo e amiga, ligados no Bola Rolando. E se confirmou o empréstimo do lateral direito Everton. O Everton, como você já vinha abordando do Juventude, aí acabou sendo caracterizado hoje o empréstimo fechado. O Everton, ele tem 23 anos de idade, jogou com a camisa profissional do Sport 130 partidas e tem contrato até julho de 2026. Vai ganhar aí uma casca boa, né? Porque ele vai para o Juventude, que é Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é interessante demais para ele, né? Um jogador que ainda tem o que progredir muito. Eu gosto do Everton. Agora, ele realmente tem que amadurecer mais e acho que a saída dele para o Juventude, ele vai ganhar mais experiência, vai participar de uma Série A do futebol brasileiro. E foi importante sim para ele e vai ser para o Sport, porque quando ele voltar ele vai estar mais amadurecido, né? Vai e mais valorizado, quem sabe, tomara a Deus. Muito mais valorizado. Bom, Edinaldo, você acertou uma, eu acertei outra. O Kaique França. Sim. Kaique França. Agora, tem um detalhe. Aliás, tem 2 Kaiques hoje no esporte, né? Tem o Arthur Kaique e o Kaique França. Agora tem um detalhe, né? É bom colocar esse detalhe. João Vitor, ele estava anunciando que nunca tinha visto um pré-contrato divulgado como notícia, que foi o caso do Leandro Bárcia. E hoje o Sport, ele anunciou um pré-contrato do Kaique França. Então, do porquê? Vamos ao porquê. O porquê é o mais importante. Porque como o Kaique França, e deve ter acontecido o mesmo com o Leandro Bárcia, João Vitor pode até confirmar, como o Kaique França, ele quebrou o seu contrato, porque ele ganhou o seu direito na justiça, 18 meses que a Ponte Preta não depositava o FGTS. Só 18 meses, né? Só 18 meses. Então, ele ficou livre. Até aí tudo bem. Assinou o pré-contrato com o Sport, só que o Sport, para assinar o contrato, tem que aguardar a publicação da rescisão na CBF. Se não, pode ser até caracterizado um processo de aliciamento. E o que não é a questão. Então, quando a CBF colocar no BID a rescisão contratual do jogador com a Ponte Preta, aí o Sport vai lá e o Kaique assina o seu contrato. É uma conduta ética. E uma coisa pragmática também, né? Para você dar sequência a isso. Então, o pré-contrato, nesse sentido, é para dar essa validade à negociação. Essa validade. É uma questão ética. E aí, o Kaique França, ele tem 28 anos de idade. Eu estava vendo uma lista de goleiros da Série B. Ele foi o 8º melhor goleiro da Série B. O primeiro foi o do Vitória. Bom, aí nós partimos agora para o Arthur Kaique. Arthur Kaique a gente já tinha anunciado, 31 anos de idade, em 2016 no Santa Cruz, 3 anos no Japão, fez 78 jogos, 22 gols e 7 assistências. São 5 contratações. Lateral direito Lucas França, goleiro Kaique França, Lucas Ramon. Eu fui de França, botei França demais. Lucas Ramon. Lucas Ramon, Kaique França, Luciano Castan, Zé Roberto e Arthur Kaique, tá? São 5 contratações. Dentro daquela planificação de 10 a 11, eu acredito que mais 6 contratações. Inclusive, mais um goleiro. E esse goleiro está sendo indicado pelo técnico Mariano Souza, que está muito participativo nas reuniões. Aliás, todo dia tem reunião da comissão técnica e também do comitê gestor de futebol. E eu tenho umas informações que quem vem fazendo um excelente trabalho no silêncio, tranquilão, é o professor Ricardo Drubes, que está tocando a bola direitinho, está conseguindo coordenar tudo isso.
O Sport tem um tempo bem suficiente, eu diria, para fazer esse trabalho, porque como a pré-temporada vai começar lá para o dia 27, ele tem não como... tem tanto não, né, Edinaldo? Não, tem Porque ele já tem uma espinha, né? Ele tem em função disso. Primeiro, de já ter jogadores encaminhados e de ter uma espinha dorsal que a gente tem falado tanto aqui, né? Ele manteve entre 7 e 8 jogadores que trabalharam na temporada 2022. Porque você veja 2023, uma coisa. Melhor dizendo. Esses jogadores, Lucas Jamon, Kaique França, Luciano Castan, Zé Roberto e Arthur Kaique, talvez o Arthur Kaique, mas o resto não vai se apresentar dia 27, por conta do período de férias. Sim, normalmente é muito difícil você conseguir num clube de futebol colocar no mesmo dia de apresentação todos os jogadores. Sempre aquele que fica fora, aquele que chega depois. Muito difícil. Porque, na verdade, o Sport só estreia no Campeonato Pernambucano no dia 10, né? 13, né? 13 contra o Petrolina. Mas por que essa apresentação no dia 27? Exames. O Hinaldo Freire gosta de fazer um trabalho de excelência na fisiologia. Então, tudo isso, você... Não é nada, são uma semana, 8 dias, 8, 10 dias, exames cardiológicos. Quando eu falo aqui que o Sport tem esse tempo suficiente, é porque, como lá atrás, desde o anúncio do Sosso como treinador, a própria diretoria enfatizou que, apesar de não estar anunciando o nome, mas que havia muitos contatos adiantados. Então a gente imagina que essa reta final agora para chegar na pré-temporada, restando agora 7 dias, né? Certo. Exatamente 7 dias, porque hoje, a data de hoje marca dia 20, então faltam exatamente 7 dias para começar a pré-temporada do Esporte Clube do Recife. São 7 dias em que ele pode anunciar aí todos esses jogadores que nós estamos prevendo. E vai ser realmente... Até então, um grupo heterogêneo. Aliás, todo início de pré-temporada, o grupo é heterogêneo. Não tenha dúvida disso. Bom, então o Sport vai partir para contratar. A outra expectativa é o sub-20 do Sport, com o Thiago Largue, que realmente está fazendo um excelente trabalho, pelo menos na Copa Recife, de maneira invicta. Só empatou um jogo contra o Serra Branca, goleou o 7 de setembro 4-0, derrotou o ABC, empatou com o Serra Branca, derrotou o time do Santa Fé por 3-0, derrotou o CSA, quer dizer, tá muito bem e estreia no dia 4 de janeiro na Copinha contra o Cruzeiro de Alagoas, às 1h15 da tarde. E como foi essa competição, essa Copa Recife que o Sport conquistou? Como é que se espelha para a Copa São Paulo, professor Thiago Largue? Foi uma competição bastante importante aí, uma competição preparatória, né, para a Copa São Paulo, onde a gente teve a oportunidade de enfrentar equipes locais, equipes aqui da região, né, de outros estados até, e foi bastante competitivo. O time desempenhou bem, o time se portou bem dentro de campo, é uma construção, aquilo que a gente visa chegar na Copinha é um processo, né, a gente sabe que tem um grande desafio aí pela frente. Mas os jogadores se comportaram bem, foram bem, conquistaram o título, fizeram bons jogos. Isso que é o mais importante. Como eu disse, a competição preparatória, então a gente precisava era usar ela bem da melhor maneira para chegar lá em São Paulo e fazer um bom papel. Serão fundamentais, né? A gente chegou tem pouco tempo de trabalho, então ainda tem bastante coisa para evoluir. Mas então a gente vai aproveitar da melhor maneira esses dias que a gente tem pela frente para treinar e preparar, descansar e fazer o melhor que a gente puder para a gente chegar lá na melhor condição possível. Aí, portanto, a palavra do coordenador técnico, ou melhor, o técnico da base, Thiago Largue, que também faz o papel de coordenador, porque também, como coordenador da base, está fazendo um elo bacana entre base e profissional, é o professor João Marcelo Barros, está fazendo um trabalho muito bom dessa ligação. Enfim, o esporte está no mercado, tudo está acontecendo e a torcida, pelo que eu li nas redes sociais, ficou bastante satisfeita com a contratação do Kaique França, viu, Edinaldo?
É um jogador que nós conhecemos por ter passado aqui no futebol pernambucano e por... Não é o Arthur Kaique, não. Você está falando do goleiro? Do goleiro, então. é porque são dois Kaiques. Tá. Goleiro Um tá no sobrenome, bem, né? outro tá no saiu bem nome. na temporada deste ano, né? É. Se saiu bem e termina sendo uma boa contratação. Dentro daquilo que a gente conhece do futebol pernambucano hoje, as dificuldades financeiras enormes que esses clubes atravessam, o esforço está sendo muito grande para trazer jogadores nesse patamar. Se não é aquele jogador midiático que a torcida gosta e muitas vezes cobra, mas é um jogador que vem referenciado, com boas campanhas nos clubes por onde passaram. Então, dentro dessa expectativa, que não é fácil, que os clubes estão atravessando financeiramente, o próprio Sport tem reclamado muito disso. Uma coisa é o que se quer, outra coisa é a realidade com a qual se depara. Então você vai, na medida do possível, multiplicando esforços para trazer esse pessoal. Eu até perguntaria, já que a gente falou aí no Thiago Largue, que na minha opinião sempre foi uma grande contratação, sem dúvida nenhuma, desde o primeiro momento que anunciaram. É um profissional qualificado e tem muito o que fazer nesse time do esporte. O Samuel já está por aí? O Samuel só vem Pires? Depois da Copinha. Só depois da Copinha? O Samuel Pires só vem depois da Copinha porque ele vai para a base. Ele faz a Copinha pelo time de lá? Pelo CRB. E aí ele vem para a base, tá? Ele tem 16 anos, ele vai ser totalmente observado, lapidado na base do esporte. Ele não vem, pelo amor de Deus, ele não vem para o profissional. Ele pode até, sei lá, ser um cracaço de bola e aí vai pro profissional, mas ele vem pra base. Ele poderia o primeiro momento é base. Ele poderia ser até uma explosão tipo Hendrick, mas não é isso que se espera. Aí não ia ser bom de... Não, você tá dando exemplo. Eu entendi. De repente você mostra uma qualificação que começa a ser... Entendi. Observado pelo profissional. Não tem debate, tá tranquilo. Eu entendi, claro que eu entendi. Não, claro. Mas olha, a minha curiosidade do Samuel Pires é exatamente, minha gente, por esses valores... Se ele é um craque. Por esses valores que são muito comentados e que terminam dando muito certo em outros clubes, precisam começar a dar certo também por aqui. E a gente torce por isso, é por isso a minha curiosidade sobre esse garoto que se fala tão bem da performance dele e do futebol dele. E queira ou não queira, chama atenção porque ele entra numa negociação por um meia que era muito importante para o esporte, né? Que era o Jorginho. Agora, o torcedor fica falando que perdeu o Jorginho, o esporte perdeu para o CRB. O Jorginho não quis ficar mais na capital pernambucana. Por quê? Porque toda aquela pressão vista pelo Gerou-se Jorginho... aquele desgaste que a gente discutiu aqui. E aí ele não quis mais ficar na capital pernambucana. E não é só isso, né? Gerou-se um desgaste, que a gente comentou isso aqui várias vezes, na minha opinião desnecessário, mas ele ficou de olho nesse contrato que mais parece uma aposentadoria de 3 anos, amigo. Para um jogador de 32, 33 anos, pega um contrato de 3 anos, isso dá uma segurança na vida do jogador. Mas aí não é perder, né, Edinaldo? O esporte não perdeu, porque o esporte falou, olha... 3 anos não dá pra mim. Não, eu não quero ficar no Recife, então vamos negociar. Eu acho que aí foi você não querer fazer loucuras, né? Porque esses contratos longos terminam se constituindo uma grande loucura. São terríveis. A não ser que o cara seja um senhor craque. Você está fazendo um contrato de 3 anos com um jogador de 32 anos. 32 anos. Não é fácil, não. É uma senhora aposentadoria, meu amigo. Não é fácil, não. Então ele ficou com os olhos crescidos em cima disso e com razão. Qual é o jogador, na idade do Jorginho, que não ficaria interessado em ir para esse clube? Agora, o Kaique França, o goleiro, eu estou aguardando a resposta do esporte, quando tiver o contrato assinado, que aí é um goleiro que assina por 2 anos. Pelo menos é a informação que eu tenho. Assinando por 2 anos, um goleiro de 28 anos, até os 30, tá para goleiro, é show de bola. Agora, só a título de atualização, a saída do esporte para a Arena dos Problemas já está tudo certo? Está confirmado? Não, já, porque as obras já começaram na Ilha do Retiro. São 4 meses de obra. Há quanto tempo que eu não escuto você falando da Arena dos Problemas? É porque ela fica tão distante que às vezes sai da mídia, né? Então quando ela volta a gente mata as saudades. Pronto, mas toda essa parte do esporte, Campeonato Pernambucano, 4 meses, é isso aí, 4 meses.
E reformas já iniciadas, agora reformas parciais. Não, essas reformas são reformas, estão trocando toda a parte elétrica da Ilha do Gramado Retiro. E parte elétrica, né? Gramado, parte elétrica, melhorias nos vestiários, visitante, da casa. Eu falo parcialmente, Boris, porque a previsão, o desejo do esporte era fechar a Ilha do Retiro para uma grande reforma que envolveria praticamente um ano. Mas, como o clube não passou para a Série A... Não. Eu estou dizendo que não vai ser esse tipo de exatamente. reforma. Essa reforma já vai custar 5 milhões de reais. Acho que é 9, vai chegar... Não, 5 milhões. Eu conversei com o vice-presidente de planejamento, que também é membro do Comitê Gestor de Futebol, doutor Rafael Campos. Essas primeiras obras, porque não só são obras na ilha, tem também no CT, 5 milhões de reais. Eu pensava que era um pouco mais. Só o campo são 3 milhões. Mas seja como for, a reforma que requer hoje a Ilha do Retiro e como se desejaria, né, para fazer uma reformulação geral, ela levaria praticamente um ano. Como o clube não chegou ao acesso da primeira divisão, vai ter que se contentar com a segunda divisão e aí cai orçamento e cai tudo. Perdeu quase 60 milhões, 80 milhões de reais. Em torno disso. E a gente vai até comentar um pouco sobre isso daqui a pouco aqui no Movimento Esportivo Debate. Isso afeta muito, né? Essa questão de orçamento afeta muito os nossos clubes, tanto esporte como náutico. E o Santa Cruz nem se fala, né, minha gente? Santa Cruz nem se fala em termos de orçamento. É um Deus nos acuda lá nas repúblicas independentes do Arruda. Mas é isso. Reforma em 4 meses a reforma, né? 4 meses a reforma, então... melhorias nos vestiários, trocando toda a parte elétrica. Tá precisando. E tudo está sendo feito e também melhorias no CT. Pois é. Tudo bem? Tudo bem. Aí, portanto, as notícias rubro-negras. Esta foi a quarta-feira rubro-negra, aqui no Bola Rolando. São